Estamos aqui hoje nesse podcast com a minha amiga, presidente do Centro de Nutrição, Betina. A bola tá rolando em Foz, Betina. Me fale sobre você, Betina. Obrigada. Meu nome é Betina Balkengrek. Eu sou voluntária no centro há 27 anos. E nesse momento estou como presidente. Tenho muito orgulho do trabalho que realizamos lá. O centro vai completar agora, em setembro, 31 anos de atendimento. Já se passaram por lá mais de 40 mil crianças. Hoje nós temos uma média de 50 a 60 crianças atendidas por dia, contando ainda internamento. Temos o centro materno, temos um ambulatório de estomas. Calma, Betina, você já está falando, já está me dando esporte. Gente, a Betina é uma pessoa, assim, surpreendente, porque tomar conta de um centro tão importante desse numa cidade, e outra coisa, é só em Foz do Iguaçu que existe o Centro de Nutrição Infantil. O Centro de Nutrição, ele atende criança e adolescente. Me fala sobre esse ambulatório nutricional que existe dentro do Centro de Nutrição. Na verdade, o centro começou em função da desnutrição. Existia a Santa Casa e as crianças que eram atendidas pela Santa Casa, na maioria das vezes, saíam do hospital sem ter uma continuidade de atendimento. E a maioria eram atendidos por desnutrição. Era uma fase muito difícil da cidade e a gente tinha uma média até de 60 atendimentos internamentos. Tinham 2 salas de internamento, as crianças ficavam lá. Mas ele era basicamente para fornecer alimentação. Ele não era como hoje em dia, que a gente trabalha com a desnutrição, mas com as suas comorbidades. Porque isso a gente considera que foi evoluindo. Eu não considero bom, mas houve essa evolução da desnutrição para casos específicos de problemas de saúde. Interessante que o centro de nutrição também interna a criança, né? Quando a criança está bem desnutrida, vocês têm um sistema lá de internamento da criança. É isso que ocorre lá dentro? É isso que ocorre. Até ele ficou parado no período da pandemia, agora a gente tem menos crianças internadas. E assim, é casos quando a gente percebe que é casos mais sérios, que precisa ter um acompanhamento de especialista que fica no centro, tanto a enfermeira quanto a pediatra, os outros médicos, e também para orientação da família. Então, durante o período que a criança está internada, a família está sendo orientada da melhor forma que ela vai alimentar essa criança e observar qualquer eventualidade que possa ocorrer. Olha, vocês não sabem, mas o Centro de Nutrição ele tem uma importância muito relevante dentro da cidade. Você sabia que lá no Centro de Nutrição é preparado o leite materno, né, para atender lá os hospitais? É verdade isso, Betina? Me fala sobre isso. Quando foi fundado o hospital, faltou... eles não conseguiram colocar em andamento o lactário. Como a gente tem um lactário em função das crianças internadas, a gente fez uma parceria. Então, até hoje, não é a amamentação, sim, os leites de fórmula são fornecidos pelo Centro de Nutrição. Então, todo dia, de 2 em 2 horas, a partir das 6h30 da manhã, vem um carro buscar as mamadeiras que são fornecidas para as crianças no Hospital Municipal. Pouca gente sabe disso. E pouca gente sabe disso mesmo. E aí, Enio, Itaipu, dá um olhar diferente para o Centro de Nutrição. Pensa numa forma de ajudar essa instituição. Eu acho que a Itaipu tem um braço amigo forte e vocês podem ajudar. Esse trabalho é muito importante porque o nosso hospital não tem condição, né? O hospital de Foz do Iguaçu também não produz, não só o de Foz, como também da Itaipu, não é isso? Não, a Itaipu tem lactário. Tem lactário. Tem lactário. Com a Itaipu, o Costa Cavalcante, a gente tem uma parceria para atendimento dos neonatos, que também a gente já está há 2 anos fazendo esse atendimento, que também é maravilhoso e de muita importância.
Poxa, Betina, você vê a importância do centro de nutrição, né? A gente não conhece, as pessoas não têm noção do que o centro faz. E tem uma outra coisa também, eu sei que vocês também atendem as mulheres brasiguaias, é isso? Isso. Mulheres, né, que estão na fase aí de gestação. Eu sou leigo, viu, meu filho? Então, vou fazer umas perguntas que eu não conheço nada. E aí, você que está nos assistindo, você vê a importância. É importante que vocês entendam. Então, vou falar a linguagem de vocês. E a Betina vai traduzir essa linguagem popular para trazer para o conhecimento da população. É por isso que eu me empolgo, né, professor Júlio? Porque a gente tem um orgulho disso tudo. E sempre pensa o quanto que seria diferente se não houvesse esses serviços. Esse serviço para as brasiguaias, ele começou quando o índice de mortalidade infantil era muito alto. E a gente observou, e a prefeitura também sabia, CIS Fronteiras, que era um projeto que existia até com a Itaipu, eles observaram que muitos óbitos eram em decorrência que essas mulheres que vinham para ganhar bebê aqui, elas não tinham feito nenhum exame pré-natal. E elas chegavam já para o parto ou para cesárea. Então, elas não tinham exames, elas não tinham acompanhamento e muitas vezes a criança ou até a mãe tinha um índice de mortalidade. Então, vocês fazem lá aquele coleta preventiva, pré-natal, tudo isso é feito. Teste rápido. Nós temos aparelho de ecografia, é tudo feito lá. Caramba. E essas crianças, essas mães, então, são encaminhadas depois para ter o parto aqui na cidade. Porque mesmo que elas não tenham mais CPF brasileiro. Então, elas têm que ter o vínculo de carteira de SUS para poder ganhar o bebê. Poxa, você vê então o custo disso para manter esse centro de nutrição, o custo deve ser altíssimo, né? Eu fico imaginando se a gente não tiver aporte do Estado, a dificuldade que o centro de nutrição vai ter, né? Não tem quando. Toda instituição de caridade que faz serviço social tem lá. Aí tem que fazer bingo, tem que fazer jantar. Isso continuamos fazendo. O bacalhau eu não pude ir, mas o meu amigo Frank foi no meu lugar, que foi um sucesso, né? E você também tem, você tem logo assim um centro de pediatria, né? Você tem pediatra que atende as crianças, das mães que têm dificuldade de acesso. Essas crianças, elas vêm por várias formas. Elas vêm por livre demanda, vêm procurar a gente para atender, ou elas vêm já encaminhadas pelos postos de saúde, pela UPA e tudo, porque eles sabem o direcionamento nosso na área da nutrição. Então, quase sempre, quando uma criança chega numa UPA ou num posto de saúde e tem uma questão de desnutrição, de baixo peso, ela já vai encaminhada para nós fazermos o atendimento. Poxa, que coisa bonita, né? A gente não tem noção. Eu acho que a população de Foz, ela não tem noção da importância do centro de nutrição, né? E você vai ver, quase no finalzinho, eu vou falar de como que você pode ajudar, de como que você pode se tornar voluntário. Olha, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que ajudar o centro de nutrição, né? Então, além disso, você tem o centro de ginecologia e obstetrícia, porque você faz todo o atendimento, né? O acompanhamento dessa gestante, depois que nasce a criança, todo esse acompanhamento. Me fale mais dessa parte da ginecologia e obstetrícia. Então, nessa parte de ginecologia e obstetrícia, a gente tem uma médica, inclusive ela veio de Portugal, está encantada com o trabalho. Eu tive o prazer de conhecê-la. Ah, que legal. Então, ela deve ter falado para você sobre o trabalho. E daí ela é acompanhada todo esse período. Nós temos também uma enfermeira que faz o acompanhamento para aleitamento materno, ela auxilia as mães, porque às vezes elas estão com algum problema para amamentar. Nós temos uma sala de vacina que essas mães também aproveitam, já são vacinadas, e a criança continua sendo atendida até os 2 anos. Então, todo o trabalho é feito ali conosco. Inclusive, a gente tem uma sala de dentista, que antes a gente tinha uma dentista que fazia um trabalho com essas mães e com as nossas crianças. Agora estamos querendo fazer uma parceria com a UDC. Com a UDC. Para mandar o pessoal
para atender, porque principalmente essas brasiguaias, elas precisam desse atendimento, porque na gestação é um fator de risco, qualquer tipo de infecção. E quem mantém esse centro, Betina? Porque para você manter todo aí, pagar pediatra, pagar ginecologista, pagar nutricionista, fazer mamadeira, fazer todo esse lactário, todo esse avanço, todo esse trabalho social de cuidar da criança, internar a criança. Eu acredito que você deve ter internado uma criança, depois ver aquela criança lá com 7, 10 anos, deve ser uma felicidade, né? Não, nós temos pacientes nossos que vieram, inclusive, para quando a gente tem um aniversário, a gente sempre chama pacientes que venham para dar depoimento. Pacientes com 28 anos. 28 anos? E a gente teve um depoimento muito bonito de um rapaz que hoje é um pai de família, trabalha, ele não ficou sequelado porque ele tinha um índice de desnutrição altíssimo, que ele poderia até nem caminhar ou ter tido problemas mentais, e ele ficou ótimo. E eu lembro que o repórter perguntou para ele o que teria acontecido com você se não existisse o centro. E ele deu uma resposta assim que atinge a gente na alma. Ele mexe assim, no coração, na alma. Eu não estaria aqui. Isso aí é verdade mesmo. Então, ele lembra do que a mãe dele contava e ele disse exatamente isso. Ele ficou, acho que 2 anos internado conosco para se recuperar. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço. É por isso que a gente corre atrás e faz o que for possível. Nós temos um convênio com a prefeitura que nos ajuda a pagar funcionários e uma parte do funcionamento, mas ele não cobre 100%. Então, todo mês, a gente corre atrás de 30% desse valor, que soma quase 30, 40 mil reais. Principalmente em leites especiais, porque hoje a demanda dessas fórmulas são muito grande. Caríssimo, são leites caros, né? Então, a gente conta com colaboradores, com eventos, com pessoas que se dispõem a nos ajudar e acreditam na seriedade do nosso trabalho, sabem do que a gente tem um comprometimento, porque é importante também ser uma entidade séria. Agora, Betina, vocês também têm um centro social, né? Tem um assistente social que atende lá, conversa com a mãe, conversa com a criança. Como é que funciona esse centro social? Eu acho que isso faz muita diferença para existir o centro de nutrição, e que não existe em nenhum lugar do Brasil. A gente até já conheceu e visitou um centro de nutrição parecido na PUC, em São Paulo, o CREM, mas eles não têm essa equipe multidisciplinar que nós temos. Então, nós temos psicólogo, nós temos assistente social, nós temos um psicopedagogo, nós temos uma fono... Fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta... E isso faz toda a diferença, porque a família, ela tem que ser atendida. Não resolve só atender a criança, porque tem todo um contexto social. Então, a psicóloga e a assistente social, principalmente, fazem visita nas casas, conhecem os ambientes, elas fazem o que for preciso na questão judicial, que muitas vezes precisa também, ou também... procurar documentação, encaminhar essa família, às vezes até para um trabalho. Então, tudo isso é muito importante. A gente sabe que as famílias muitas vezes precisam da cesta básica, elas precisam também do suporte para os outros filhos, porque não adianta dar um leite especial para a criança. Os outros filhos, às vezes, têm 7 em casa e não tem o leite. Então, eles vão querer tomar o leite da criança, né? E às vezes esse leite custa uma lata R$360. Então nós temos que dar o suporte do outro leite que aquelas crianças possam tomar. Então, olha, você que está nos ouvindo, está assistindo, vê a importância do Centro de Nutrição para Foz do Iguaçu, né? Não é só para Foz do Iguaçu, porque ela atende também as nossas mães brasiguaias, que vem lá do outro lado, lá do Paraguai, vem para cá para ser atendida. Então, você vê todo esse trabalho que demanda. Às vezes, tem uma mãe do bairro mesmo, sem condição nenhuma, e que o posto de saúde não consegue atender a contento. E a quem que acolhe? Quem é o braço? Quem é a mãe que absorve esse acolhimento?
é o centro de nutrição. E aí você que está nos ouvindo tem que entender a importância desse centro de nutrição. E aí eu peço a todos esses governos que pensem, que tenham um olhar mais focado em ajudar o centro de nutrição. Porque é inadmissível a gente ter que fazer pipoca, vender pizza, pão, sabão, né? Eu sei que vocês têm lá um armarinho que vocês vendem até roupa usada, né? Sim, nós temos um bazar toda quinta-feira. Pra arrumar, quer dizer, as notas fiscais do supermercado, eu vi lá esse dia lá, tudo digitando lá para tentar pegar alguns centavinhos, né? 50 centavos, 20 centavos, vai somando. Contamos com os voluntários que façam isso, né? E que assim, que as pessoas doem de fato as notas, joga a nota no lixo, quando para nós vai dar alguns centavos, que somando vai dar muitas latas de leite. E aí você tem também a parte, como você falou, o serviço de enfermagem, que é uma outra demanda. E quem é que paga esses enfermeiros? Os nossos enfermeiros, eles estão nesse convênio. Nesse convênio do governo municipal. E a gente faz agora, por exemplo, nós já estamos com um cardiopediatra e uma gastropediatra trabalhando de uma emenda da Câmara de Vereadores. Até o ano passado, a gente tinha 5 profissionais. Mas houve uma redução da emenda e a gente agora conseguiu... Então, Betina, sabe uma coisa que eu acho errado? Eu não concordo com esse negócio de emenda. Porque a emenda é uma coisa que vai e volta. Se o cara não se eleger, aí a emenda não entra no outro ano. Você tem que ficar batendo na porta da Câmara. Tá errado. Eu acho que tem que ter políticas públicas, né? Definitiva. É aí que tem que ter políticas públicas. Oi, centro de nutrição, o que você precisa? Eu preciso de 2 pediatras, 2 nutricionistas. E aí o município bancar esse custo. Porque você faz um serviço que é a função do Estado fazer. Então você está fazendo um serviço, disponibilizando toda a infraestrutura de voluntários, né? Muita gente não sabe. O Rotary também ajuda vocês, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eles bancam o nosso ambulatório de estomas, que depois a gente pode falar também. É um trabalho muito lindo também. Muito lindo. Então, professor, eu te diria que essa questão de terminar o convênio todo final de ano, ter que renovar o convênio, é bem desgastante. É desgastante. Eu fico imaginando você. Se eu tivesse no teu lugar, eu acho que eu não ia conseguir dormir, Betina. E esse final de ano, inclusive, que passou, que a gente soube da perda das emendas, foi muito triste passar o Natal sabendo que haveria 3.100 crianças na fila de neuropediatra e que ficaram sem. Aliás, ainda estão sem. Sim, porque nós ainda não conseguimos, além do que elas estão quase que sem medicação, né? Porque é o neuropediatra que tem que dar a medicação para crianças autistas, crianças com TDAH, toda essa questão. E assim, professor Júlio, nós temos também que dizer que não é só as brasiguaias atendidas. Nós temos crianças que vêm até nós de Santa Terezinha, de São Miguel, de Missal. Eu não sabia, não. E muita gente não sabe. Por ser referência. Ser referência. O ano passado, a gente atendeu uma família que ligou, pediu e se mudou para Foz, que era do Mato Grosso. Para a criança poder ser atendida conosco. Então, isso é uma coisa maravilhosa, é um orgulho para a cidade saber que existe um centro que seja referência. É referência. É referência. E aí, as pessoas não sabem, mas o centro de nutrição, ele pega estudantes de nutrição, um estudante passa lá para aprender. De medicina, os alunos da Unila. A gente procura fazer parcerias com a comunidade, porque é para isso que a gente existe. Eu acho que a gente tem que estar ensinando, a gente tem que estar dividindo os conhecimentos e faz parte, eu acho, do nosso serviço. Eu tive com o Fernando Maraninski, né, o SAMES, lá visitando o Centro de Nutrição, e lembro que você está com problema na parte de odontologia. Aí, lá o nosso amigo Shigeru, um abraço para você, doutor, meu amigo.
professor, coordenador da odontologia da UDC, se colocou à disposição. Parece que agora em agosto vai ceder 10 alunos, é isso mesmo? Explica isso aí pra gente. A gente está acreditando, né, professor Júlio? Não, eu acredito porque vem do Shigeru. O Shigeru é meu amigo. Eu gosto muito dele, eu acho uma pessoa assim, muito focada. E também veio do lado do Fernando. O Fernando é uma pessoa também muito confiável, né? Eu acredito que para o aluno é uma porta aberta de conhecimento. A gente tem uma sala toda equipada, a gente tem todo o material à disposição, eles vão aprofundar os conhecimentos, vão ter professor assistente. Para nós vai ser ótimo, porque a gente quer ampliar para atendimento às nossas crianças também. E como nesse período já começava as férias, ele achou melhor começar a partir de agosto. Então, a gente ontem já mandou um e-mail para ele dizendo: professor, vai começar? Vamos começar? Está todo mundo esperando, pergunta quando vai começar. Então, assim... Betina, quando começar eu quero estar lá. Eu quero estar lá, eu quero ver. Eu vou falar com o doutor Shigeru, vou até mandar mensagem para ele. Falar: Shigeru, nós vamos estar juntos. Porque eu acho que é por aí. Eu acho que nós temos várias universidades, nós temos que fazer com que essas universidades comecem a abraçar essas instituições, né? Ver o que pode ajudar. Você está com um problema seríssimo lá da parte de estacionamento, né? Então, Uniamérica, Multiuniverso, vocês aí da área de arquitetura, vão lá, visita o Centro de Nutrição, fala lá com a Betina, vê o que vocês podem fazer de estrutura, de projeto arquitetônico para ajudar lá o Centro de Nutrição, criar um jeito, né? Tá pensando em fazer umas lojinhas para você poder alugar. Eu acho que é mais ou menos por aí, tem que fazer uma manutenção, né? Para isso precisa de dinheiro também, né, Júlio? Mas se você tiver o projeto já, um projeto já com um projeto arquitetônico, já começa a ficar mais fácil da gente bater na porta de algumas pessoas e pedir o dinheiro, sabe, Betina? Eu acho que é por aí. Eu vou ver se eu falo com algumas pessoas ligadas à faculdade para fazer uma visita à senhora, no sentido de tentar pensar qual o projeto que você quer desenvolver para fazer o acesso ali e criar as lojinhas. Porque até um tempo atrás, aquela área não era muito desenvolvida em termos de estacionamento, essa questão. Mas hoje a Avenida Brasil, que fica na esquina, ela tem estacionamento rotativo. Tem. Então, as pessoas pagam. Então, eles começam a estacionar onde não tem cobrança. Então, aquela rua não tem cobrança e tem a Sanepar, e logo ao lado tem as escolas. E também tem o CEM, que é o Centro de Atendimento de Especialidade. Então, todo mundo estaciona ali nas nossas vagas, ali na nossa frente. E, às vezes, a gente tem dificuldade até que os pais vêm trazer as crianças, cadeirantes, tem de colo, principalmente, com sondas. E a gente não tem lugar para... E você não tem uma vaga reservada só para o Centro de Nutrição? Tem, professor Júlio, mas as pessoas não respeitam. É uma coisa impressionante. Tem uma vaga de 15 minutos que as pessoas muitas vezes botam o carro ali e vão para a Sanepar resolver problema. E a gente, às vezes, precisa para ambulância. Essa semana mesmo teve uma criança que teve uma convulsão e a gente precisou do SAMU e fica dependendo dessas questões. Poxa, é triste. E você sabe, Betina, isso é uma das coisas que isso assim, toca profundamente no meu coração, minha alma. Quando eu vejo uma pessoa estacionando na vaga de idoso, eu vejo na farmácia, vaga de idoso, aí o cara estaciona na vaga de idoso e o cara sai lá, um jovem, todo sarado, entendeu? Com a roupa da academia ainda por cima, sabe? Quer dizer, o cara não tem noção que pode ser o avô dele, que precisa daquela vaga, né? Então, eu vejo e as pessoas não têm noção. Não. Aí tem aquela vaga do cadeirante, a vaga da gestão, né? Aí o pessoal estaciona, não tá nem aí, tá nem pensando. E aí lá, o Centro de Nutrição tem a área dela, a PASH também tá tendo esse problema sério. Mas eu acho, viu, Fostrano, pensa direitinho, dá uma fiscalização, começa a rodar mais, porque existe a vaga do táxi, né? Táxi foi uma vaga lá, e não tem uma, né? Taxista tem 10, 4, 5 vagas. Por que não ter também
5 vagas por centro de nutrição. Eu defendo isso, sabe? Ótimo. Eu defendo, já falei isso na PASH. Eu defendo isso. Eu acho que as instituições como a PASH, como o Centro de Nutrição, como a PAI, deveria ter algumas vagas cativas mesmo. Escrito Centro de Nutrição. Proibido de estacionar, só pode estacionar quem é do centro de nutrição. Então, quer dizer, isso seria uma forma, como você falou, chegar uma ambulância ali com uma criança, precisamos de um atendimento sério, né? E aí não tem uma vaga para a ambulância estacionar. O mesmo rapaz que vem buscar as mamadeiras, que ele vem com as caixas térmicas, ele, na maioria das vezes, ele tem que ficar quase no meio da rua ali, parado, para poder... Porque não tem lugar para ele estacionar. E ele precisa ser rápido, ele entregar as mamadeiras e recolher. Então, assim, essas questões todas são bem... E essas questões, sabe, Betina, eu acho que nós temos que colocar em pauta, nós temos que trazer essas demandas e discutir lá na Câmara. Eu acho que falta muita discussão, não é só na Câmara, discussão mesmo, trazer a sociedade, as universidades, o que nós queremos para a nossa cidade, o que nós queremos, né? Então, é fazer com que essas instituições maravilhosas, que atendem a população sofrida, né? E aí faz um trabalho que é um trabalho que é função do Estado. E aí faz um trabalho que o Estado, às vezes, deixa de cumprir aquela função, e aí nós temos que dar um aporte melhor, aquilo que você falou. Nós não podemos, acabou o contrato, aí tem que ficar chorando, eu vou dormir de madrugada preocupado, o que eu vou fazer amanhã que acabou o contrato? É o que deve acontecer muito contigo. Eu fico imaginando o quanto que você deve sofrer às vezes, por falta, você chega lá e eu não tenho dinheiro para pagar a conta de água, não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, imagine só. E outra coisa também que me preocupa, professor Júlio, é assim, ó, por exemplo, eu sou voluntária e amo aquilo lá. Até, às vezes, meus filhos reclamam de... tudo é centro de nutrição. Mas, assim, eu não consigo achar pessoas que vão me substituir. Eu convido pessoas para fazer parte de diretoria, mas ninguém quer fazer parte de uma questão dessas, porque é muita responsabilidade. Porque você responde judicialmente por qualquer questão. E é um compromisso. Eu vou todos os dias. E as pessoas querem ser voluntárias quando elas querem ir lá. Mas não aquele compromisso de estar lá, de correr atrás, né? De pegar o telefone toda hora e dizer, vamos fazer isso, vamos fazer um jantar, vamos fazer um almoço. Ligar para Curitiba, ligar para prefeito, para secretário de saúde. O dia inteiro a gente está... e isso me preocupa, porque... eu gostaria de passar adiante, eu acho que poderia ter pessoas mais jovens que poderiam assumir, com, quem sabe, até com outra visão. Mas o que nós estamos vendo é um rodízio lá de presidentes, porque ninguém quer. Ninguém quer ser voluntário, ninguém quer ser da diretoria. Betina, isso é uma pergunta que eu estava querendo fazer para você. Como que a pessoa pode se tornar voluntário do Centro de Nutrição? É qualquer pessoa? Como é que é? O cara só tem informação nenhuma, só tem lá o 2º grau, mas ele quer ser voluntário. Tem um espaço lá no Centro de Nutrição para ele também? Claro, professora Júlia, a gente sempre fala assim, a primeira coisa que a gente pede é que ele vá lá no centro, conhecer o espaço, ver se ele gosta do trabalho, e daí a gente vai dar todas as opções que nós temos para fazer. Além disso, também a psicóloga vai conversar e vai preencher uma ficha de voluntariado. Mas, por exemplo, assim, que eu nem lhe falei, da Nota Paraná, eu posso ter... primeiro o ensino fundamental e passar a Nota Paraná, que vai nos ajudar muito. Então, tem várias formas de nos ajudar. Vários trabalhos que podem ser feitos dentro do Centro de Nutrição. Dentro do centro, a gente precisa de pessoas que nos ajudam na parte de TI, de passar a trabalhar no computador, de várias situações. E outra coisa, eu sempre digo assim, ó, por exemplo... a gente tem um bazar, se a pessoa está disposta, a senhora está em casa, não está fazendo nada, vai nos ajudar no bazar. Separar roupa, vender. É tão gratificante, porque a gente conversa. Nós temos voluntários que nos ajudam na cozinha, porque a gente fornece alimentação para as mães internadas e também para as crianças. Então, assim, tem uma série de coisas que pode fazer. Tá, eu não tenho tempo.
quer ajudar a vender? Nós vamos ter um almoço dia 25. Me ajuda a vender ingresso. Né? Quer dizer, tem várias formas. Eu sempre vou achar alguma coisa para... A pessoa estando disposta... E eu vejo assim, as pessoas que nos ajudam lá, que são voluntárias, elas acabam se modificando, porque a gente sempre diz, tem uma frase que a gente diz, que quando a gente faz o bem retorna para a gente. Então, faz bem fazer bem. Você sabe, Betina, eu entrevistei aqui o doutor Roberto Almeida, e ele falou que no Japão, tem uns médicos, né, no Japão, no Canadá, que prescreve o paciente caminhar nos parques, caminhar não sei o quê. Só que aqui em Foz do Iguaçu não tem parque, viu, pessoal? A gente está correndo atrás para isso. Mas que é uma saúde mental, saúde pulmonar, essas coisas todinhas. E tem médico, eu soube de médico que receita a pessoa a frequentar essas instituições, né? Para ele se sociabilizar, porque o cara tá deprimido. Uhum. Então a pessoa tá deprimida, tá lá, parece que tá no fim do túnel, né? Parece que acabou a vida para ela. Quando ela começa a ser voluntária de uma instituição, seja religiosa, seja sem fins lucrativos, né? Do Rotary, do Lyle, né? E vai ser voluntário naquela instituição. E aí, o que acontece? A vida da pessoa melhora. Por quê? Porque ela tira o foco dela e começa a focar nas outras pessoas. Aí ela começa a ver que ela tem muito para dar. E aí ela começa a ver, puxa vida, minha vida melhorou, eu sou outra pessoa. Então tem médico que está receitando a pessoa para ir. Nós temos uma voluntária, Fátima, que mora ali na Vila A. Ela está conosco, ela está... mesmo tempo que eu lá, 27 e 28 anos. E ela fez uma cirurgia cardíaca muito, muito grave nesse período. E foi para São Paulo, fez tudo lá. E ela não melhorava. E daí o médico em São Paulo disse para ela que a parte cardíaca estava ok, estava tudo cicatrizado, que ela que tinha que achar alguma coisa para fazer. E disse, tu não tem nenhum lugar que tu pode ir ser voluntário. E ela começou no centro. Você viu? E ela está há 28 anos ajudando no bazar. E ela disse que o dia que ela vai para o bazar é o dia mais feliz da semana para ela. Porque lá chega muita gente, daí conversa, elas ajudam a outra que chega, ou a mãezinha que conta uma história, ou a mulher que tem algum problema, daí elas já estão dando conselho. Então, assim, isso é gratificante, saber... E ela continuou, ela nunca parou. Então, a gente gostaria que os voluntários pensassem dessa forma. Betina, você vai permitir que a gente possa colocar lá o site e o telefone do Centro de Nutrição para as pessoas... Ser voluntário, como é que eu passo para ser voluntário? Aí clica aqui no link abaixo. No nosso site tá. No site tem, vocês, eu sei que tem. É. Então a gente vai botar o link para a pessoa entrar direto naquele quero ser voluntário. Viu? Você vê como é que você pode ajudar? Sabe, Betina, eu contei aqui pro pessoal do Rotary que eu, quando tinha 15 anos de idade, eu morava em Niterói. Eu acordava 5 horas da manhã com 15 anos de idade. Pegava a barca, atravessava, ia para o Rio de Janeiro. Depois pegava o ônibus e ia para Caxambi. Lá em Caxambi existia o Exército da Salvação. Era uma religião, né? E eles tinham um orfanato. E olha que eu sou espiritualista, não tem nada a ver com, né? Eles não sabiam qual era a minha religião. E aí eu fui, qual é a área que vocês estão tendo maior dificuldade? São as crianças que nós temos dificuldade. Então eu vou dar aula para eles. Eu passei a dar aula. Com 15 anos de idade, eu era voluntário. Olha, com 15 anos de idade, eu já era voluntário e ajudava as crianças. A minha mãe e meu pai me perguntavam assim, mas poxa, você acorda 5 horas da manhã... É uma coisa nata, que faz parte da minha vida. Hoje eu sou voluntário da Conscienciologia, né? Quer dizer, então, você faz a tua atividade, você tem a tua atividade como voluntário. Eu sou voluntário. E isso faz parte da minha vida. Isso, sabe, enriquece a minha alma. Você está entendendo? Eu fazia isso com 15 anos de idade. Então, você que está nos ouvindo, não importa a idade. O Centro de Nutrição está lá, de portas abertas para receber. Tem como você ajudar? Tem muito serviço que pode ser feito. Tem vários serviços. Então, nós vamos deixar no card um link, você vai clicar, o telefone, se você quiser. Agora, tem uma outra coisa também que eu acho importante.
Como é que as pessoas podem doar? Porque tem um jeito de doar também, né? Tem aquele doador fixo, tem aquele doador que vai temporário. Como é que ele pode ser doador? Tem as pessoas que ligam, perguntam qual os leites que está faltando e fazem uma doação. Nós temos um voluntário que ele é o nosso anjo da guarda. Quando está terminando um leite, naquele dia ele liga. Que leite está precisando? Daí, obrigada. Só que não chega, né? Não chega porque é muito leite e uma lata de leite às vezes dura 3 dias ou 4 dias. Então, assim, as pessoas podem ligar, perguntar o que está faltando. A gente tem também um trabalho que está fazendo para que as pessoas sejam doadoras por mês. Até a gente fez um cálculo, mais ou menos, que se você doar R$40 por mês, você está comprando uma lata de leite ninho. Não é muito para as pessoas. Claro, não é todas, mas seria o ideal que as pessoas pudessem nos doar todo mês, tipo, R$40, R$50. Isso tudo daí a gente preenche o cadastro e envia todo mês para o pagamento em Pix. Porque a gente gostaria de chegar a um número fixo de pessoas que a gente sabe quanto que pode contar. Então, se eu tenho 100 doadores de R$40, eu sei quanto eu vou ter no final do mês. E isso a gente não tem. A gente tem pouquíssimos voluntários que se comprometem a doar todo mês. E isso nos faz falta. Porque, por exemplo, essa semana, agora já faz um mês, começou a médica gastro. Ela sempre precisa de uma endoscopia. E a gente não consegue endoscopia pelo SUS. É muito demorado. Então, às vezes, para fazer um diagnóstico, ela poderia levar até 4 anos esperando uma endoscopia. E a gente conta com esse dinheiro de voluntários que nos ajudam para fazer um contrato com algum médico que faça essa endoscopia. Porque, às vezes, é preciso urgente o diagnóstico, porque o risco da criança é muito grande. Então, ela tem que diagnosticar para saber qual é o leite que ela vai tomar ou qual o procedimento. Muitas vezes, ela pode ser encaminhada por uma cirurgia. Depois, ela volta da cirurgia e a gente continua o atendimento. Então, assim, na verdade, tudo gira em torno de dinheiro. Dinheiro, com certeza, não tem jeito. E aí, olha só, vamos fazer uma campanha? Olha, um leite, você doar um leitezinho, não sai tão caro assim, viu? Vamos pensar, né? Vamos dar o coração na frente da alma e pensar o que você pode fazer. Você viu, nós estamos ouvindo aqui a Betina falar dos trabalhos que, olha, vocês não têm noção, ela não falou nem a metade. Tem muita coisa, você tem que ir lá visitar. Pega um dia da tua vida, um dia só. Vai fazer a visita ao Centro de Nutrição. Você vai ser muito bem recebido. Você vai conhecer as condições do Centro de Nutrição, ver o trabalho que essa pessoa abnegada, maravilhosa, desenvolve com outros voluntários. Essa é a verdade, poxa. A tua contribuição para a sociedade é muito grande. Teu lugarzinho no céu está reservado, e reservado, muito bem reservado. Isso é certo, entendeu? E aí, Betina, eu fico pensando, você tem como ajudar? Vai lá, vai ser voluntário. Vai lá. Que você não pode dar R$10, já é alguma coisa. Mas se você puder ir lá para ajudar, digitar, cadastrar as notas, Paraná, você já está fazendo um serviço. Então tem várias maneiras. Ajudar a varrer, ajudar a lavar o banheiro. Tem um monte de serviço. E o serviço é que não falta. E precisa de gente abnegada como a Betina, que faz esse serviço, que eu acho que é uma das coisas assim impressionantes. Então, você tem como fazer doação. Nós vamos colocar também o link, como você pode ser para doador. Você vai acessar direto e lá você vai se cadastrar e vai estabelecer um valor. Não é possível que você não possa doar R$100, R$1.000 por mês, por que não? Né, Betina? Você já pensou? Se a gente conseguisse 100 doadores de R$1.000 por mês? Era muito atendimento. Porque daí eu posso, inclusive, pagar a médica mais vezes. Ela pode vir atender mais mães. Tudo isso eu preciso. Agora, tem uma história ali bonita de um médico
Uma história bonita de um médico que deu uma contribuição assim muito grande você nutrição. Me fala sobre esse médico. O Dr. Fava? Fava, é o Dr. Fava. A gente fala dele com muito amor e saudade. Ele nos deixou muito cedo. Ele tinha um vínculo com a prefeitura e trabalhava conosco. Daí depois houve um problema na questão de documentação. Ele continuou trabalhando conosco e como voluntário. E quando ele faleceu, a família dele doou o aparelho de ecografia para nós. E a gente tem gente que até hoje nos procura. Onde está o Dr. Fava? Esses dias veio um senhor lá e disse, eu quero ser atendido. Daí a gente disse, não, mas aqui é só mulheres. Mas o Dr. Fava me atendia. Então, assim, ele nunca deixou ninguém sem atendimento. Ele sempre fez tudo por todos, por todas. E ele fez muita falta e faz muita falta. Olha, você que é médico, não é possível que você não possa ter um dia do teu serviço como médico ir lá ser voluntário. Você já pensou? Você que é pediatra, pegar um dia, ou não precisa ser tudo, pelo menos que você vá atenda 3 horas no centro de nutrição. Olha o bem que você vai estar fazendo. Então, existe várias maneiras. Você sabe, Betina, assim que a minha esposa se formou como médica, que é a doutora Regina, ela foi voluntária na LBV. E ela atendia, a LBV tinha um centro pediátrico, e ela atendia como pediatra. Lá em Fonseca, em Niterói. Quer dizer, eu falei, você se formou, agora você tem que agradecer porque você chegou na condição de médica. E tem muita gente que nem isso tem. Eu falei, então você tem que ser agora doador. Eu acho que isso seria uma coisa obrigatória nas universidades. Eles estudam em colégio público e depois, quando eles saem, eles deveriam fazer... Você sabe, Betina, que eu concordo com isso. Eu sempre achei que isso deveria ser um estágio uma lei. Um estágio. A gente podia falar com os nossos deputados federais para ele pensar uma coisa. O cara, pelo menos, você se formou na Universidade Federal, que foi custeado pelo nosso dinheiro. Ele estudou lá gratuitamente. Então, durante 6 meses, você vai se dedicar a uma instituição de caridade para atendimento. Eu estava um dia acompanhando vários alunos que estavam com a médica, eu acho que era até a doutora Isabel, e eu fui conversar com eles e eles nos falaram que era importante porque é uma outra visão da pediatria que eles têm ali. Daí eu disse para eles assim, o que mais me entristece que vocês estão aqui aprendendo, todos esses anos, eles vão por vários anos lá, estão recebendo todo esse conhecimento. Quando se formam, vocês vão ser cirurgiões plásticos, vão escolher. E hoje em dia, a procura por pediatria é cada vez menor, porque é um trabalho desgastante, né? E de muito comprometimento. Então, eu acho que deveria haver essa obrigatoriedade. E é engraçado, né, Betinho, que você está falando, né? E a pessoa vai lá, se forma, aprende, e ele não tem, assim, uma gratidão. Isso eu acho que hoje nós estamos perdendo esse lado humano, esse lado de gratidão, agradecer as pessoas. Nós temos que ser gratos à Betina. Não, mas... Temos que ser gratos. Essa é a realidade. Nós temos que ser gratos ao Centro de Nutrição. Porque quantas crianças você já salvou? Vamos botar isso. Se a gente for botar na ponta do lápis a quantidade de criança que você salvou, da criança continuar nascer lesada, porque naquele momento era o momento mais crítico da vida daquela criança. Você entra com uma intervenção nutricional para manter aquela vida, para não ter suporte, para ele não ter sequela depois. Aí o que acontece? As pessoas ficam, aquela criança tem dificuldade de aprendizado, mas por quê? Porque lá na infância ele não teve a nutrição adequada. Né? Acho que você pode falar. Quando eu comecei lá como voluntária,
Naquela época tinha internamento, inclusive noturno. As crianças entravam na segunda-feira e só saíam no sábado. Ainda era para casa de voluntário e ficavam dia e noite. Eu ia depois do meu serviço, depois das 6 horas. E eu escutava muito essa coisa. Como é que a mãe deixa o filho passar fome? Isso não existe. E eu comecei a mudar meu pensamento, de observar toda aquela família. Porque, na verdade, a desnutrição, ela traz todas essas questões, só que muitas vezes a mãe, o pai também passaram por isso. E eles também ficaram com sequelas. Então, eu lembro que muitas vezes alguma mãe dizia assim, eu já perdi um filho, já morreu, mas Deus quis. E eu pensava assim, não, Deus não quer. Deus não quer. Deus não quer. Mas ela, na sua, sei lá, não digo simplicidade, já por ter passado também por isso, ela justificava dessa forma. Mas porque não é que eles deixam o filho passar fome. Eles vão chegando num contexto que a situação é essa. Eles não têm não têm casa para morar, não têm documento, não conseguem emprego, até por não ter documento. E aquilo vai criando uma baixa E às vezes não consegue emprego, por quê? Porque ela teve uma desnutrição muito grande, aí ela vai ocupar um emprego, aí o empresário vê, funcionário não consegue aprender as coisas, não consegue... Isso. Por quê? Porque ele teve uma desnutrição lá na infância que impacta ele na vida adulta. E é esse olhar que a gente tem que ter. A importância do centro de nutrição. Não existe em nenhum lugar do Paraná. O centro de nutrição só existe... No Brasil. No Brasil. Não existe. Não existe. Não existe. Né? Quer dizer, você citou lá que é São Paulo, né? Julio, faz a pergunta dos estômagos e falta 13 minutos. Tá bom. Então, meu amigo Frank aqui pediu para me fazer uma pergunta, né? Então, o Frank quer saber. Ele está aqui no estúdio, ele ficou assim... Tá empolgado vendo a questão do estômago, a pergunta que ele falou. Estomas. Então, as pessoas não sabem muito o que é estomas. Eu mesmo fui aprendendo, porque eu também estou aprendendo sempre. Eu também não sei. Ele me mandou fazer pergunta, mas eu também não sei. Mas assim, basicamente, é aquelas crianças... até adultos, que usam sondas, né? Muitas vezes nasogástrica ou no estômago. A maioria delas no estômago, porque a alimentação ela não pode chegar via oral. São crianças que não podem se alimentar. Então, tem que colocar a sonda no estômago e passar alimentação especial, que também a gente fornece por essa sonda. E a gente começou a observar, uns anos lá atrás, que é muito difícil a questão de lidar com essas sondas. Então, nós tínhamos um enfermeiro que está com nós hoje trabalhando só com isso, porque ele está se formando como medicina no Paraguai, trabalha no Hospital Municipal. E, por agradecimento, inclusive, que ele vem conosco lá, a gente pagou para ele fazer uma especialização em estomas, que seriam essas feridas. Essas feridas. E o que acontece com essas crianças? Para lidar com esses estomas é uma questão muito difícil, tem que ser limpa, tem que ser higienizada, a alimentação às vezes entope, e é muito difícil para os pais lidar com isso e aprender ou mesmo trocar. Então, quando elas estavam conosco, a gente tinha um enfermeiro que fazia isso. Depois que o enfermeiro foi, ele voltou a vir para nós e para atender as nossas crianças. Mas hoje a demanda é maior do que as crianças internadas ou que estão lá. E o que acontece? As mães começaram a nos colocar que para trocar uma sonda dessas, elas tinham que ir para a UPA. A UPA pediu internamento para ir para o Hospital Municipal. E as sondas trocadas lá são sondas padrão do SUS. Então, muitas vezes o bebê é pequeno e a sonda é grande. A sonda é grande. E daí eu fiz um projeto para o Rotary Nova Fronteira e eles estão nos repassando todo ano um valor para nós pagar o enfermeiro e as sondas. Então, inclusive agora a gente está com uma preocupação que as sondas subiram muito de preço,
que é um produto importado. Mas a gente está correndo atrás para dar conta isso. Então, essas mães vêm de 15 em 15 dias, não todas, né? São intercaladas, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Ou se eventualmente entope ou precisa fazer a troca, elas vêm antes, avisam. O enfermeiro vem lá. Mas elas vêm com horário marcado, numa sala esterilizada, limpa, para fazer uma troca de sonda com o enfermeiro, bem humanizado, e que são sondas do tamanho das crianças. Isso para nós é muito gratificante. Eu acho, não é só, não, porque as pessoas não têm noção. Não têm noção. Eu poderia ter colocar uma imagem sobre isso, né? Que as pessoas não têm noção, né? Porque o tamanho da criança varia, né? Varia. Então você tem o peso, tem o tamanho, aí tem a sonda específica, não é isso? Isso que a gente compra do tamanho da criança. Do tamanho da criança. Então você vai ver. E aí, viu como é que você pode ajudar? Ver o trabalho do Centro de Nutrição, olha, parte às vezes a alma da gente ver que o trabalho que você desenvolve. Betina, o papo tá maravilhoso, você viu que já passou, foi rapidinho, né? Foi muito rápido. Mas a gente vai ter outras rodadas. E eu me entusiasmo, né, professor? E começo a falar. Não, mas isso é maravilhoso. Mas nós vamos trazer outros papos pro podcast, trazer novamente o Centro de Nutrição, para falar do Centro de Nutrição, da campanha, E aí você tá aqui para se despedir e de falar se vai ter algum almoço, algum jantar, como é que a pessoa pode participar. Então, o tempo agora é teu. Eu diria assim, pode participar ligando, perguntando o que a gente está precisando. Tem doação de roupas usadas que as pessoas doam. Algumas lojas também doam ponto de estoque para o nosso bazar, que é toda quinta-feira. Tem Instagram, Bazar das Quintas. Dia 25 vai ter um almoço italiano, que é num domingo, lá no Jardim Alegreto, que fica próximo à sua casa. Né? Que bom. Ali no jardim, no Dom Emílio, na chácara Dom Emílio. E assim a gente vai correndo atrás e fazendo e procurando. E quanto que tá esse jantar, Betina? Almoço. Esse almoço. É um domingo de meio-dia. Vai estar R$65. É o polaco que vai fazer para nós. Opa! Com todo tipo de macarrão, lasanha. E a gente quer Betina, angariar o suficiente para comprar um ar-condicionado para o berçário. Pro berçário. Porque ele era muito velho e agora no frio ele não funcionou para as nossas crianças. E a gente teve um perrengue. Então eu preciso arrecadar esse valor para comprar esse ar-condicionado. E tem que ser um ar-condicionado quente-frio? Tem que ser quente-frio. Quente-frio, né? Porque no frio aquece. Então, Betina, eu agradeço a Betina e ao Centro de Nutrição essa oportunidade de estar aqui entrevistando e agradecer, né? Então, olha, vamos estar nesse jantar. Eu vou estar lá, hein? Almoço. Eu vou estar no almoço. Eu vou estar no almoço lá. A gente vai ter ingresso lá para vender, liga e a gente entrega aonde precisar. Vamos fazer uma campanha. Vamos levar muita gente para almoçar, um almoço italiano, aquela macarronada gostosa, vários molhos diferentes. E nós vamos estar lá, vamos lotar aquela casa, vamos encher. E ele não vai comprar um ar, não, ela vai comprar 2, porque nós vamos lotar, vamos encher, viu? E eu agradeço a sua participação. Se inscreve no canal, dá o like, tá? E também participe lá do Centro de Nutrição, se inscreva. Nós vamos botar lá no card lá o site, o telefone. Vamos ajudar o Centro de Nutrição. Você está ajudando, Foz do Iguaçu. Tá bom? Muito obrigado a todos.